Salve, salve! Eu sou o Fê Cruz, o meu muito obrigado pela sua companhia e em parceria com a Shop Médico, sejam bem-vindos ao Pós-Consulta. O Pós-Consulta é um programa de entrevistas que vai além do consultório. Com histórias fascinantes com profissionais da saúde e médicos, nós vamos mostrar as suas clínicas, protocolos, metodologias, como eles trabalham com a sua gestão, como eles gerenciam o financeiro, marketing e muito mais. E falando em profissionais fascinantes, hoje a nossa entrevistada é a doutora Luciana Garbellini. Com mais de 12 anos de experiência, a dermatologista especializada em cosmiatria, doutora Luciana destaca-se em tratamentos como fios de sustentação, lasers e injetáveis, incluindo toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno e ácido hialurônico. Além disso, atua como palestrante e professor em cursos e congressos sobre fio PDO, e tecnologias a laser. A doutora Luciana Garbellini é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Já estou em companhia desta mulher maravilhosa, a doutora Luciana Garbellini. Muito obrigado. Prazer é meu estar aqui com vocês. Ela é Eu que muito agradeço simpática. a visita de vocês aqui. Nós que agradecemos em nome da Shop Médico. Só a preparação está muito divertido e o que é muito legal é quando a gente fala de cuidados, né, com a pele, o que eu senti falando com você é que a gente sai melhor, né? Quando as pessoas consultam, eu acredito que saia melhor, com uma... saem mais animadas e mais seguras, que é um dos meus compromissos com a paciente. Eu quero que ela se sinta segura, que eu tenho um compromisso com a autoestima dela, em ela se sentir melhor. Eu acho que quando a gente se sente bem, visualmente, a gente tem mais ousadia para fazer as coisas do dia a dia. Sim. A gente não tende a se esconder. Então, acho que a beleza tem a ver com saúde, porque a gente consegue ter um dia mais gostoso, mais leve, e a gente consegue... Transcende, né? Isso. Transcende. Doutora, eu vou chamar de doutora você, porque ela é muito simpática, eu tô super Fica feliz. à vontade. Me diz uma curiosidade, quando você, como dermatologista, o que é muito importante? Porque eu vejo hoje em dia, digo por mim, tá? Tem coisas no meu rosto que eu gostaria de dar uma mudada, só que eu nunca estou satisfeito, um exemplo. E as pessoas estão... Ninguém está satisfeito. Como que funciona esse processo? Mesmo. O que os pacientes procuram, na sua grande maioria, os seus pacientes? Então, o meu perfil de paciente procura sutileza nas mudanças. Eu nunca fui, né, nesses últimos 14 anos que eu atuo na estética, eu nunca fui de mudanças extremas. Nem na moda que a gente acabou de passar e que agora a gente está indo para uma época um pouco mais de uma beleza um pouco mais natural, mas eu nunca passei por essa fase de grandes transformações na pessoa, porque nunca foi o meu estilo. Eu sempre fui de valorizar o que a pessoa tinha de belo, sem modificar aquela face inicial. Eu não queria tirar os traços de origem da pessoa. Queria melhorar a qualidade de pele, rejuvenescer a aparência da superfície, mas nada de grandes mudanças estruturais. Isso acontece muito. E o que mais existe hoje em dia? O que mais você atende hoje, na sua grande maioria? Então, hoje, atualmente, né, falando aqui logo na tendência que estamos, com certeza, tecnologias. Hoje as tecnologias vieram com tudo. Eu acho que é o momento da tecnologia, porque a tecnologia ela consegue melhorar vários aspectos de várias camadas que a gente já atua, né, na dermatologia, não só na superfície, mas a gente consegue mexer na estrutura sem modificar a estrutura. A gente consegue deixar uma pele mais levantada, fazer um lifting, sem necessariamente utilizar dos injetáveis que a gente utilizou predominantemente nos últimos anos. Não que a gente vai deixar de fazer injetável, de jeito nenhum a gente vai deixar de fazer. Imagina, não isso! Deixar, né? A toxina botulínica é campeã, então acho que é o que as pessoas mais procuram. Hoje, se for falar de número 1, é a toxina botulínica. Os injetáveis têm a sua função, mas eu acho que a tecnologia agora ela ganhou um espaço maior no nosso portfólio de atendimento. Antes de nós entrarmos na parte da tecnologia, por que dermatologia? Porque eu escolhi dermatologia? Por que você escolheu dermatologia? Eu pensei em várias coisas antes de dermatologia. Eu gosto muito de procedimentos manuais, eu gosto muito de atuar com a mão. Por exemplo, cirurgia plástica, ortopedia. Eu gostava de coisas que eu precisasse executar
não só raciocinar um pensamento, tem o pensamento clínico de raciocínio, de interpretação do que está acontecendo, e tem a atuação onde você precisa fazer algumas coisas com a mão, né? Então eu sempre tive um lado mais artístico e minucioso e detalhado de querer atuar com as mãos. Então, a dermatologia, ela me possibilita isso, o raciocínio clínico, que é muito médico, de você ter uma bagagem teórica, de você conseguir raciocinar e fazer o melhor, mas que não acabasse numa prescrição. Eu gosto de construir alguma coisa e ver o resultado na hora. Então, eu sou visual também. Então, a dermatologia, ela é muito completa quanto a isso. Ela tem uma parte cirúrgica e de procedimentos, e ela também te permite ter a parte clínica, que é o que te dá aquele conhecimento, aquele embasamento médico que você vai levar para todos os pacientes. Claro que é indiscutível o cuidado, por exemplo, desde muito jovem, bastante água, se hidratar, passar um creme ou outro, etc. Mas chega um momento, eu tenho, por exemplo, um caso muito recente, a minha sogra tem 78, quando eu a vi, eu assustei de tão linda que ela ficou, porque ela fez fios de sustentação, ela fez botox, enfim, ficou inchadinho, até ela falou, ai, que dor, que dói um pouquinho, mas foi de uma beleza, foi de uma sutileza, só que ao mesmo tempo ela rejuvenesceu uns 15 anos. Sim. Esse é o prazer que você tem. Esse é o prazer. E aí eu até brinco com minhas pacientes que elas falam, você deve fazer muita coisa em você, né? Eu falo, olha, eu vou dizer que eu tenho prazer em fazer as coisas em vocês. Eu me sinto bem em ver que vocês estão bonitas, que vocês ficaram satisfeitas. Isso me dá um prazer muito grande. E o seu público é mais jovem, é meia idade? Jovens que nem eu, de 25? Jovens como eu. Como nós, né? Por favor. Hoje o meu público é por volta de 45, 55 anos. Não é um público super jovem. É um público que já precisa melhorar a qualidade de pele. Você acha que o seu público ele é mais consciente? Isso, mas é a palavra que eu ia usar. Eu não tinha combinado com ela, mas eu sinto. O meu público ele é mais consciente, sim. Eu sinto que o seu tratamento ele é mais consciente. De qualidade de pele, de que é uma construção a longo prazo, de que é um cuidado sem fim. Quando a gente está falando de que as pessoas são sem fim, na verdade, a dermatologia ela é sem fim. É um gerenciamento do envelhecimento que a gente procura. Então, realmente não tem um começo, um meio... Não é um procedimento único, por exemplo, uma cirurgia que você vai fazer naquele único momento e depois você não vai refazer aquela cirurgia. A dermatologia não, ela é um cuidado contínuo. Então, a gente desenha um plano de tratamento que a pessoa vai construir naquele ano e depois, quando aquilo acaba, a gente constrói um outro plano de tratamento conforme a necessidade de cada pessoa. Muito legal. Então, é essa maneira que eu Deve trabalho. Ter paciente de anos. Tenho paciente de 14 anos atrás, quando eu comecei. Uau! Eu tenho paciente de 14 anos, do primeiro lugar que eu trabalhei, os primeiros procedimentos que eu fiz, eu ainda tenho pacientes dessa época. Deve ser muito desafiador, por exemplo, você começar a atuar como médico, né, e começar a mexer na pele de uma pessoa. Você já atua há 14 anos. Com estética, sim. Com dermatologia estética, sim. Eu comecei na estética antes da dermatologia. Tá. Por acaso, eu comecei na estética já para me preparar para fazer isso depois da dermatologia. E aí, depois que eu já estava há um ano trabalhando com estética, eu entrei na dermatologia. Eu fui fazer residência de dermatologia, tradicionalmente. E aí, atuei na dermatologia clínica e depois acabei migrando só para estética. Faço a dermatologia clínica ainda das minhas pacientes, o acompanhamento dermatológico, mas a grande parte do atendimento são os procedimentos depois de uma avaliação dermatológica. E falando em ambiente, né, em mudança, o seu consultório na sua clínica é linda. Muito obrigada. Reformamos. O que poderíamos falar? Depois nós vamos acompanhando as imagens aí que o Mar vai colocar pra gente. Por que essas cores? Como que foi? Então, a reforma faz parte da renovação do ambiente. Eu já estou aqui há alguns anos, nesse lugar há 6 anos, e eu percebi uma necessidade de um lugar um pouco mais atualizado. Um fio sustentador na clínica, um botão, dar uma repaginada. Um ácido, né? Parecia exatamente que ele não estava fazendo procedimentos. Parecia que não estava bem fez assessorado. uma consulta. Falei, não, eu acho que eu vou precisar dou uma repaginada em todo mundo. Acompanho. Falei, acho que agora precisa de um cuidado, mudar um pouco do visual, dar uma atualizada. Eu queria dar uma modernizada no visual, né? Ver o que tinha de mais recente, como é que era. E você participou em todo tempo de olhar cores ou não? Mais ou menos. Eu deixei ele um pouco... Sabe por quê?
Quando o paciente vem pra mim, os pacientes, principalmente os meus mais antigos, eles confiam muito em mim. Então eles chegam pra mim e eles falam assim, pode fazer o que você quiser. Uau! Que Porque legal. eles sabem qual é o meu gosto, o meu padrão de trabalho, eles sabem que eu não vou fazer nada absurdo. Eles confiam, eles sempre fecham o olho, sentam. É claro que eu falo pra eles, eu falo, ó, então, dentro da minha visão, eu tô planejando isso, vamos fazer e a gente faz. Mas a grande maioria já fecha o olho e confia. Então, quando eu convidei, né, uma pessoa para fazer a reforma, eu confiei também, eu fiz isso. Eu não queria que ficasse mexendo em tudo toda hora. Eu queria que tivesse um pouco do... Eu não queria tirar a liberdade artística de criação, da pessoa. Então, eu participei em muitas coisas, mas eu deixei livre muitas coisas que talvez não fosse dentro da minha escolha, mas que eu gostei. Que legal. Eu me permiti... É muito linda. Combina muito com você a sensação que nós tivemos. Aí teve um briefing, né? Eu falei, não, o que eu queria, como eu gosto. Mas como também ele já é meu paciente também, então a gente já rolou tinha uma olha conexão. Bem o que você faz, como eu faço então, no seu rosto. Já era um paciente também de muitos anos, então tinha uma conexão de gostos também, já tinha um reconhecimento do que eu gostaria ou não. Um ponto muito, muito importante, eu até comentei com ela. Ela é lindíssima, espero que vocês consigam ver na câmera. E ela é exatamente igual nas redes sociais. Eu cheguei a comentar, né? Às vezes você conhece a pessoa pessoalmente e ela é exatamente a mesma pessoa. Isso é muito legal. E percebe também pelo seu cuidado que você transcende isso pro seu paciente, né? Esse seu cuidado de ter uma beleza saudável, uma beleza natural. Você vê cabelo dela e pele dela. E aí eu perguntei pra ela, porque eu faço isso no marketing. Doutora, quando você tá falando com alguém, você repara na pele, no rosto, como isso funciona? Ela, sim! Ou seja, reparei. Ela fica assim, tudo bom? Não, eu já fiz, mas é involuntário. Porque tecnicamente a gente olhando pra tem mim, uma assim, visão, o que você acha, doutora? visão técnica que você tá olhando pro meu rosto agora? Mas eu já falei, não é que eu olho criticamente pra pessoa. Uma sutileza, talvez. Eu olho pensando em como aquilo poderia ficar mais belo. É uma questão de olha, é muito legal esse olhar. Como ficar mais belo, não é uma crítica pra inferiorizar. Eu não acho nada... Eu acho que a pessoa tem que também estar do jeito que ela gosta. Não, e com certeza fazer tudo, você não vai falar se você não tem intimidade, se a pessoa ela não te perguntar, você não vai não falo, com certeza. Não. Mas é o instinto, né? Mas para paciente meu, por exemplo, eu falo coisas além do que ele veio me procurar. Sim, com certeza. Até porque se alguém tem que dar uma avaliação técnica para a pessoa, sou eu. E ver se é condizente, porque muitas vezes a pessoa me traz uma queixa dela e não é o que... Ninguém tá vendo aquilo, a gente tá vendo uma outra coisa. Tem que ver o antes, né? Aí eu falo, posso te sugerir uma outra coisa para ver se você enxerga o meu olhar? E às vezes a pessoa desfoca daquilo que ela falou, nossa, realmente, isso chama mais até. Eu falei, tem coisas que são prioridade e às vezes a pessoa não tem uma crítica para enxergar porque não sabe a visão técnica para onde olhar. Então, e muitas vezes elas acatam a minha visão porque exatamente tem... a gente acaba atraindo pacientes parecidos com o nosso estilo. Isso com certeza. Involuntariamente a gente acaba. Os que não têm conexão vão indo com o tempo e os que vão ficando para sempre são os que têm uma conexão com você, que concordam com o seu estilo de trabalho. E são esses pacientes, assim, ela tem uma rede social forte, o tempo de trabalho influencia. Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre gestão, sobre marketing, como que a doutora gerencia tudo isso. Fique aí. Agora estamos onde a mágica acontece, porém, eu estou aqui como se fosse um paciente, mas também é nessa mesma mesa que a doutora vira empresária, que pensa sobre financeiro, pensa sobre gestão. E um ponto que você me falou que foi muito interessante, que quando você saiu da faculdade, diga-me. Quando a gente sai da faculdade, o médico, ele sabe ser médico, sabe atender o paciente bem, é o mínimo. Mas ele não sabe aonde ele vai atender. Ele tem que ter um lugar, um espaço, ele vai trabalhar para alguém ou ele vai ter um espaço dele. E isso a gente não sabe como lidar. Como receber o dinheiro, como contratar um funcionário, o espaço que você precisa. Eu preciso de um espaço pequeno, vou começar com um espaço grande, vou precisar com quantos funcionários, como que funciona? Caixa, leis trabalhistas, caixa, e fazer fluxo de caixa. A gente não sabe nada disso. Claro que eu não comecei aqui com um consultório próprio, né? A gente sai da faculdade e aí isso vai sendo apresentado a gente e você começa a perceber que você precisa de outras habilidades, não só
médicas. Clínica. Que a parte clínica, ela é essencial, indispensável, ela é a prioridade. O compromisso, o resultado com o paciente é o mínimo que você tem que entregar direito, mas não é o suficiente para você ser médico. Você atuar como médico, você precisa estar em algum lugar, o paciente precisa te encontrar, ele precisa saber que você existe, que você está oferecendo aquele serviço. Então, eu saí e comecei em outros lugares, trabalhei em outras coisas antes da dermatologia, depois fiz dermato, eu comecei a atender como dermatologia, né? Eu atendi, antes de abrir o meu próprio consultório, eu atendia plano de saúde, atendi em outros lugares que eu podia atuar como dermatologista e depois de alguns anos eu resolvi abrir aqui. Então, aqui eu estou há 6 anos no meu consultório próprio e aí que você vê que você precisa realmente de um tempo destinado a dar atenção a como as coisas funcionam. E como funciona isso na prática? Qual foi o seu primeiro desafio que mais te marcou? Uma das coisas que eu percebi logo que eu abri aqui é de que você precisa de alguém de confiança com você. Então, eu tenho o meu marido que faz a supervisão da parte financeira e administrativa. Porque eu observei isso em outros lugares que eu trabalhei. Entendi. Que você precisava de um braço direito de que você confiasse cegamente para supervisionar coisas que você não conseguiria ver. Senão você vai ter que destinar um tempo, não pouco, para isso. Então existem pessoas que fazem sozinha. Ela mesma faz a supervisão financeira e administrativa. Hoje quem faz a supervisão administrativa e financeira, graças a Deus, é meu marido, porque isso ajuda muito, te alivia muito para você conseguir focar no que é seu. Porque, por exemplo, ele não consegue fazer o que eu faço. Sim. Então, mas ele consegue me ajudar na parte de finanças. Então, para eu focar no que eu sou melhor. Eu sou muito melhor, é claro que eu sou muito melhor médica, porque eu me formei para isso, do que uma gestora. Porque senão mas eu tinha largado. Quando você finaliza as suas consultas, tipo, hoje, finalizei meu dia, você tem o hábito de acessar planilha? Sim, você a gente vai conferindo o funcionamento. Na prática, como funciona? Prática, vocês fazem dia reuniões? A gente faz uma reunião semanal, sim. Eu sempre fui de querer ter um consultório mais compacto, que eu pudesse oferecer o que tem de melhor no mercado em questão de tecnologias e injetáveis. Nunca fui de querer ter uma clínica gigantesca, porque eu acho que o médico que tem uma clínica muito grande, ele perde a medicina, ele acaba virando um empresário. Não tem como negar. Olha, dica interessante. Né? Todos os que eu conheço, eles acabam largando, ou eles acabam largando delegando a gestão para uma outra pessoa também. Então não dá para você crescer muito e querer atuar nas duas frentes. Então o meu sonho sempre foi uma clínica que eu conseguisse viver confortavelmente, ter algumas funcionárias para distribuir ali bem as funções, mas tá excelente. Eu sou muito feliz aqui. Ai, que legal. Eu acho que tá assim... É nítido que você gosta do que você faz, né? Eu gostei, todo mundo fala isso pra mim. Eu gosto muito, né? E as pessoas brincam e falam, nossa, você é uma das poucas pessoas que gosta muito do que você faz. Eu gosto muito do que eu faço. Contratação, quando você vai contratar algum colaborador, então, eu como acabo funciona? fazendo, como eu que fico aqui todos os dias, né, eu que encontro com os funcionários todos os dias, eu falo com eles primeiro, eu faço uma triagem, a triagem acaba ficando por minha conta, para eu primeiro ver se a gente consegue, se tem essa conexão ali da conversa, do dia a dia, de como é a pessoa, né, de como ela é no dia a dia, para depois a gente ver assim, mais se ela cumpre todas as exigências técnicas, né? Então a gente faz uma triagem de currículos e eu acabo conversando com a maioria das pessoas, eu seleciono, porque não adianta ser uma perfeição curricular, mas também não ter conexão nenhuma comigo e ficar um tempo comigo. Então não tem como. Então eu acabo fazendo essa triagem inicial e depois o meu marido fecha a parte técnica, vamos dizer assim, essa parte mais racional e técnica, ele acaba dando o veredito final. E marketing, como que você faz a sua comunicação? Então, eu comecei logo no comecinho do... Orkut, mentira! Ela que falou Orkut. O Orkut não era dermatologista ainda. A gente é da época, mas não tinha dermatologia ainda. O Orkut teve o prazer de nos ter, entendeu? É verdade. É verdade. Pena que não tem mais. Eu comecei no Instagram, logo no começo não tinha muitos profissionais da dermatologia no começo, tanto que eu achava muito abstrato. Eu falava lá... Faz 4 anos, gente, não é muito tempo não, tá? Foi 2014, talvez. Gente, foi ano passado. 2014.
Não tinha muita gente, eu não tinha referência, eu não sabia o que... Talvez a comunicação não era tão explícita, Era só né? foto, né? Era só foto, não foto. tinha stories ainda. Então, mas eu acho que o dermatologista dessa época, olha a pessoa como se fosse técnico, olha, abusava, mas é a minha visão. A gente era muito voltado para, sei lá, algum machucado que fizesse, alguma doença de pele. Isso, não tinha, sim, não tá. A parte estética Falei não era bem? toda desenvolvida, isso, eram umas coisas pontuais. Realmente era mais superfície, um laser ali de superfície. Entendi. E eram poucas coisas, então a gente acaba se comunicando, colocava algumas fotos e a comunicação ficava na legenda. Né? Entendi. Então eu comecei logo no início do Instagram, o que me ajudou a me posicionar melhor, porque eu acabei começando cedo. Então isso me ajudou. Teve uma época que muita gente vinha de rede social, hoje ainda tem um público que vem de rede social, mas a grande maioria é indicação. Total. Né? É um do paciente. Mas a pessoa passa pela rede social, né? Com certeza. Hoje a Eu ia pessoa falar não isso indica agora. e passa o telefone. Ela passa a rede social. Ela passa a rede social. Isso, pra você ver quem é. Dá o Instagram dessa pessoa. E ver se te agrada, né? Te agrada, Doutora, você vai. mas você tem um cronograma? Você, olha, eu preciso postar X post, eu você tenho tem um uma pessoa planejamento legal. legal. Tenho uma pessoa que cuida do marketing. Na verdade, eu tenho uma agência de patrocinados que faz essa parte de posts patrocinados. E eu tenho uma outra pessoa que fica aqui comigo. Isso é muito legal, gente. Então, isso é muito legal, que faz os vídeos com você. Isso. Mas eu fui sentindo a necessidade, né? Então, essa pessoa de ficar aqui comigo, eu percebi que as pessoas queriam ver o dia a dia. Sim. E fazer alguns vídeos mais espontâneos. Orgânicos, né? que funcionam mais. Então, hoje eu tenho uma pessoa que fica aqui comigo, ela grava o dia a dia sem expor o paciente, né? Acaba mais tendo uma filmagem de como eu estou atuando, a gente vai fazendo os vídeos conforme os temas, a gente tem um cronograma, a gente usa, né? A gente usa o Notion, que é pra gente colocar tudo que já está pronto, os vídeos que estão prontos e as ideias a gente vai colocando ali. Então a gente tem uma organização para não ficar sem fazer nada e aí a gente vai mesclando, né? Quais dias a gente vai colocar vídeo, quais dias a gente vai colocar Reels, carrossel, quais temas a gente vai falar. E eu tenho um outro Instagram que é de ensino também, então eu tenho um outro Instagram que é para os cursos, para as aulas, que a gente também faz separado e os vídeos, a gente tem um cronograma desses. Trabalho, né, doutora? Então dá trabalho além bastante... do atendimento, precisa de uma organização. E aí você tem essas pessoas que te ajudam. E a Luciana fora, assim, terminei o dia, o que você faz? Ela não existia muito, essa Luciana. Porque eu gosto muito de trabalhar, eu gosto do meu trabalho. Pra mim, eu não encaro como uma coisa pesada. Tipo, quando acabar o trabalho, eu vou ser feliz. Pra mim, não é essa a minha concepção. Você trabalha... eu sou feliz trabalhando. Isso. Então, eu não procuro... o trabalho não é uma troca que depois eu vou procurar ser... Não. Sim, o prazer. Pra mim, o processo todo, pra mim, é prazeroso. Tanto estar aqui quanto fora daqui. A questão é... E é uma das coisas que eu busco quando você fala de recrutamento de pessoas, por isso que eu faço essa conexão inicial, essa triagem inicial. Porque eu estou com pessoas que eu gosto de estar. Porque eu vou passar o dia todo aqui. Então, para mim isso é muito importante, um ambiente agradável. Para mim, um ambiente onde as pessoas se ajudam e cooperam é indispensável. Então, isso é uma das coisas que eu prezo muito. Tanto com o funcionário quanto com o paciente. Sim. Eu tenho um excelente relacionamento com o paciente. Então, assim, até os vídeos que eu tenho postado dessas minhas pacientes, é que são pacientes muito antigas e a gente acaba criando uma amizade, a gente acaba ficando muito próxima das pacientes, porque dermatologista acaba recebendo visitas dessa paciente com muita frequência durante o ano. Diferente dos outros médicos que às vezes recebem visita lá daquele paciente uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Eu tenho paciente que recebe todo mês. Uau. Ela vem sempre. E já aconteceu? Não tem como ela ser próxima. E já aconteceu de você não atender mais algum paciente? Tem paciente que muda de lugar, muda de estado, muda de país, né? Até tem muita gente que mora fora, às vezes volta pro Brasil, que a medicina brasileira é excelente. Quem mora fora sabe o quanto que volta e agenda todos os médicos na sequência quando tá no Brasil. Então tem pessoas que vão, né, para outro lugar, ou assim, é longe, também não vem para cá, ou também não tão... Nem todo mundo quer o gerenciamento do envelhecimento todos os anos, às vezes não é prioridade da pessoa naquele ano, ela vai fazer alguma outra coisa. E também às vezes as pessoas te procuram por algo mais rápido e você vem com uma proposta de realmente... Alguma coisa mais pontual. Então sim, tem esse ciclo, isso é normal, né?
Agora, falando da Luciana fora daqui, então assim, eu tive que trabalhar esse meu lado com o que é a Luciana fora do trabalho, porque na medicina a gente acaba fazendo uma imersão do que é ser médico. Eu sou um pouco mais tradicional, então assim, fiz medicina tradicional, fiz a residência médica em dermatologia, eu sou muito fora de atalhos, eu gosto da coisa um pouco mais tradicional. Eu fiz toda a trajetória, isso te consome muito tempo e dedicação para você ter um resultado depois. Então eu estava muito voltada a sempre trabalhar ou estudar e eu tive que perceber que eu podia agora ter lazer. Isso demorou para acontecer, para você se permitir ter lazer. Mas quando você percebeu, houve uma necessidade, alguém te cobrou? Não, meu marido. Falou, amor, e aí? Isso. Você vai casar com a maca? Você só vai trabalhar. Ele falou assim, mas você você trabalha para. Você não tem nada mais que te gere lazer? Você não gosta de fazer alguma outra coisa, uma atividade? E aí eu falava, não. Tá te incomodando, amor? Eu falava, não. Vamos lá no consultório tomar um vinho? Então, aí eu falava, tá. Aí então assim, como ele tem muitos hobbies, e aí ele falava, mas é muito bom ter hobbies, você focar a sua energia em outra coisa, você descansa. Então eu não tenho hobbies, eu estou desenvolvendo hobbies, eu estou experimentando outras atividades para ver o que eu gosto, para me dedicar. Eu concordo super. Sabe o que eu faço de hobby? Violino. Eu sempre tive paixão. Eu não tô, assim, eu arranho, tá, gente? O professor que sofre. Eu gosto de ouvir Vivaldi, sempre, o dia inteiro. Coitado de quem tá do meu lado. Ah, mas é lindo. Mas eu comecei a fazer aula, 2 vezes por semana, 1 hora, e 2 horas da tarde. Presta atenção, 2 horas eu fecho a minha agenda, entro com o professor online. É incrível. Eu tenho um piano na minha casa. Então porque pra eu tentar criar o hobby, pra você tentar, o quanto eu tô tentando desenvolver um. Nossa, é muito bom. Então aí me faltou a aula. Porque às vezes eu tô ali, aí eu fico tão imerso naquela situação que eu vou sofrendo, que quando eu termino a aula, nossa, a cabeça fica você leve. Vai para um outro lugar. O ócio criativo funciona, as ideias pop-up na sua cabeça. Eu gosto de atividade física, não é que eu não faço outras coisas, eu gosto de leitura, só que eu acabo realmente fazendo uma leitura voltada para alguma coisa dentro do meu trabalho, né? Mas hoje eu tenho mais lido mais sobre gestão, sobre liderança. Mas é voltado para o seu trabalho. Pra, de alguma maneira eu voltar, mas é algo que para mim é prazeroso, porque eu também me obrigar a fazer uma atividade só para eu ter que dizer que eu tenho um outro lazer ou um hobby, não faz sentido. Então eu tenho tentado olhar para outras atividades de uma maneira mais prazerosa pra gente conseguir ter esse momento de descanso. Então eu tenho uma casa no interior, eu viajo, lá é gostoso. E você larga tudo? De sexta-feira. Sexta-feira. Larga mesmo? Não, sexta-feira à noite, né? Mas você larga assim, livros... Não, aí eu vou só pra lá relaxar. Então tenho feito isso há uns 2 anos. Olha, maridão, ó, check, nota 10 conseguiu! Conseguiu, E você se sentiu mal no começo? Eu me sentia culpada de não ser produtiva. Mas hoje já tá... Quando fácil você também, viaja, quando você viaja 15 dias, como você se sente? Eu já nem viajo 15, né? Eu já viajo 10 pra não ficar fora. Como você viaja 10? Como você se sente no 7º dia? Querendo voltar. Eu não tô fazendo nada, eu não valho de nada, eu tô parado no tempo, eu sou um peso na sociedade, o mundo tá gastando. Eu tô aqui. É assim? Ai, ufa. Eu viajei, eu fui 15 dias, eu fui pros Estados Unidos. Nos últimos 4, meu Deus, eu sou um peso pra esse mundo, eu só gero custo. Não, mas aí eu sempre falo, gente, o pessoal gosta de viajar, eu gosto de voltar. E aí eu recebo mensagem das minhas amigas falando, você é a única que gosta de voltar. Eu falo, eu gosto de voltar. Eu também gosto de voltar. Eu gosto de viajar, mas eu gosto de voltar. Eu também. Eu gosto de rotina, de segurança. Eu sou uma pessoa um pouco mais tradicional. Eu também. Eu vejo assim, as pessoas, fica tomando vinho, olhando pro nada. Eu falo, o que você tá pensando? Eu quero pensar o que você tá pensando. Tá na praia com o pé na... Eu tô pensando em alguma coisa, né? Eu sempre criando, eu gosto de projetos novos. As pessoas que cochilam na praia, assim, na cadeira, assim, ó. E não estão pensando em nada, eu não consigo também. Como é que cochilou na areia da praia? Não consigo. Eu também, eu tô sempre pensando em algum projeto novo, inventando alguma coisa. Eu adoro. Eu também aí eu escrevo no bloquinho de notas. Eu tenho um bloquinho de notas cheio de ideias. Várias ideias. Aí você lê e fala, o que era isso aqui, hein? Não tá com sentido. Não, eu sempre falo, eu vou colocando ideias aleatórias, eu gosto muito também. E hoje eu tenho mais desenvolvido, assim, essa parte de ensino tem me atraído muito. Desenvolver novos projetos na parte de ensino, plataforma de ensino. Né? Eu tenho gostado bastante disso. Gente, se deixar, vai ficar 3 dias de vídeo, vai ficar 3 dias. Não esqueça de se inscrever, curtir, deixe o comentário que você gostaria de saber mais da doutora, que é simpaticíssima. E nós vamos fazer mais um vídeo. Nós vamos falar sobre procedimentos, metodologias e eu quero falar sobre tecnologia.
que tem muita coisa por aí, tá bom? Obrigado, viu? Fiquem aí, até o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.